Meus amigos, tudo bem? Olha só, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre um dos comandos principais do SQL, que seria o select, tá bom? Para que vai servir o select? Ele vai servir para justamente selecionar os dados do banco de dados que já foram lançados anteriormente, tá ok? Esses dados podem ser preenchidos, né, através do comando insert ou por algum formulário, que é a nossa próxima etapa depois dos programas aqui. É um conceito bem simples de se entender, certo? Onde o comando é o select, que significa selecionar os dados, né? Ou filtrar os dados, conforme se diz. O asterisco significa todos os campos, ou seja, mostrar todos os campos. From, e aqui nesse caso eu vou colocar de quais tabelas eu quero que ele pegue os dados, ok? Por exemplo, eu quero que ele pegue os dados de clientes. Quando eu dou um play, automaticamente aqui embaixo ele me mostra todos os dados do cliente. Se eu faço aqui, por exemplo, com a tabela produtos, que foi anteriormente já digitada, anteriormente já cadastrado os dados, né? Eu posso vir aqui dar um play novamente, ó. É que eu mostro todos os dados da tabela de produtos, certo? É claro que eu posso, por exemplo, ao invés do asterisco, eu posso filtrar determinados campos. Como assim? Eu poderia pegar, por exemplo, só o nome e o CPF da tabela clientes. Pronto, peguei só o nome e CPF. Não quer dizer que eu apaguei os outros campos, eu simplesmente estou filtrando e visualizando somente os dois campos que eu quero. Poderia vir aqui, por exemplo, e colocar data, nascimento da tabela de clientes, né? E posso dar um play aqui novamente, que eu tenho aqui os dados no quais eu preciso, tá bom? E eu posso fazer também uma consulta múltipla, e isso que é o mais importante, que eu entenda como que eu faço uma consulta entre várias tabelas, certo? Para isso, eu trabalho a seguinte linha, eu prefiro trabalhar dessa forma: comando select, na linha de baixo coloco from, e coloco as tabelas nas quais eu vou estar trabalhando, certo? Eu quero pegar dados da tabela de clientes e vou apelidar ela da letra A. Para isso, basta dar um espaço e colocar a letra que eu quero para essa tabela, certo? Produtos, espaço B. Vendas, espaço C. E por último, vendedores, espaço D, certo? Com isso, se eu dou um play aqui, ó, vou colocar um asterisco aqui em cima, só para vocês terem uma ideia. Ele vai me mostrar todos os dados possíveis aqui, tá bom? Ele pegou todas as tabelas e jogou. Está certo? Não, não está certo, porque lá ele mostrou 294 resultados. Então isso está errado, porque agora eu preciso fazer os filtros da forma que eu quero, tá ok? Como é que eu faço esse filtro? Eu vou colocando primeiramente aquilo que eu quero pegar. Por exemplo, eu quero pegar primeiramente o nome e o CPF do cliente. Então a.nome, vírgula, a.cpf. Quando eu dou um play, automaticamente eu pego somente o nome e o CPF. Só que repare que ele vai repetindo aqui os dados. Isso é porque o filtro ainda não está feito da forma correta. À medida que eu vou estar fazendo aqui, eu vou explicar para vocês como que eu vou estar fazendo justamente essa jogada para que eu possa visualizar somente aquilo que o cliente X efetuou a compra, tá bom? Eu também quero ver os produtos, né? Então, para isso eu quero ver o ID do produto. Então, b.id, b. O produto em si, e o B ponto o valor dele, certo? Então com isso, eu tenho então o nome da pessoa, eu tenho o CPF da pessoa, eu tenho o produto, eu tenho o valor dele aqui também, certo? Além disso, eu também preciso ver a data da compra. Então a data da compra, c.data compra. E quero ver também o vendedor. O vendedor já está na coluna D. Então d.vendedor. Eu poderia tanto digitar, certo? Quanto também utilizar o item aqui de seleção. Vou dar um play, automaticamente ele me mostra lá o nome, o CPF, o ID do produto, né? O produto em si, o valor, a data da compra e o vendedor. Mesmo assim, ainda agora que vem o principal, porque está funcionando? Está. Só que agora eu preciso fazer as condições corretas para que ele me mostre os dados corretos, tá ok? Por exemplo, aqui eu estou visualizando nesse momento 294 linhas. Ou seja, está repetindo um punhado de informações que não foram cruzadas ainda. Então, para isso, vou utilizar o comando where, que significa onde, né? Então, onde o a.id, ou seja, o ID do cliente, deve ser igual ao ID do cliente que foi feito lá na tabela de vendas, certo? Então, c.id clientes. Ao dar um play, vocês vão reparar que já vai fazer um filtro. Desculpa, eu coloquei que digitei errado, né? ID cliente, certo? Ele já vai me mostrar menos dados aqui, já passou para 126 linhas. Ou seja, de 296 ele já foi filtrando, agora já começou a filtrar.
O que eu acabei de falar aqui? Eu falei para ele o seguinte, ó, o ID do cliente tem que ser igual ao ID cliente colocado lá na tabela de vendas, tá bom? Vou dar um Enter, End, e vou colocar a mesma coisa com os produtos, ó, b.produtos, certo? Ou ID, né, que no caso eu quero é o ID do produto, então ID seja igual ao c.id produto, certo? Ao dar um play, já filtrou mais, ó, já passou para 180 opções aqui. Agora eu preciso falar para ele o seguinte, tá? Eu preciso também saber quem foi o vendedor. Então, end, né? O d.id seja igual ao c.id vendedor, certo? Ó, um play, prontinho. Agora já está funcionando do jeito que eu preciso. Ele vai me mostrar realmente o que eu comprei, quem foi meu vendedor que me atendeu, qual foi o valor, né? Que foi feito dessa forma assim. Está funcionando razoavelmente bem. Eu só preciso agora melhorar isso ainda, certo? Para isso, eu vou colocar um end aqui de novo, onde, por exemplo, o ID do cliente, então a.id, seja igual a 1. Com isso, eu estou visualizando somente as compras que eu fiz, certo? Eu poderia também colocar, por exemplo, nesse caso, ao invés do 1, colocar então o 2. Nesse caso, eu estou visualizando o que o cliente número 2 efetuou a compra, certo? Poderia trabalhar por nome, onde a.nome, like, entre aspas simples, eu vou colocar então um sinal de porcentagem e colocar as letras que eu quero que ele procure. Por exemplo, ADR. Vamos supor que eu não sei o nome do cliente por completo, né? Ó. E nesse caso, visualizo somente do Adriano. Tá bom? Eu poderia também fazer. Vamos supor que o administrador pede para você fazer um relatório que, além de ser por pessoa, seja por data. Então, end c ponto data da compra, like. E aqui, gente, eu posso colocar o formato que eu quero, tá? Como assim, Adriano, o formato que você quer? Ah, eu quero todas as vendas do dia 28. Então, 28 barra. Por que 28 barra? Porque é a forma que eu digitei lá, certo? Eu coloquei a data, depois a barra, né, para poder fazer o mês. Ó, nenhuma compra foi feita, porque minhas compras foram todas efetuadas no dia 29, certo? Ó, então aqui no 29 já mostrou. Ah, e se eu quisesse no mês 6? Basta colocar aqui, ó, barra 06, barra, que eu vou poder pegar justamente o mês 6, entenderam? E assim por diante. Poderia, por exemplo, também, ó, além da data da compra, olha que legal, and, o d.vendedor, like, deixa eu ver se é o D, né? Isso mesmo, like, e o nome da pessoa, por exemplo, PRI, certo? E vocês vão reparar que não tem necessidade de ser caracteres maiúsculos, né? Ó, beleza. Acabei de visualizar somente as vendas que a Priscila fez para mim, tá bom? Se eu tiro o meu comando aqui, ó, e executo, eu vou ver só as vendas que a Priscila fez. No caso, ela fez só uma venda mesmo. Vamos ver uma outra pessoa aqui então, por exemplo, Amanda, né? Eu acho que é esse o nome, né? Deixa eu ver aqui. Vou tirar isso aqui pra gente poder ver se tem. Ó, a Amanda já fez duas vendas, desculpa. Tanto para mim quanto para a Graciele. Se eu coloco meu nome aqui novamente, ó, vai mostrar somente esses dados aqui. Ok? É um comando fácil de se entender e extremamente útil. Então, eu gostaria muito que vocês decorassem esse código para que a gente pudesse utilizar ele em umas outras aulas aí. Tá bom? Aquele abraço e até a próxima aula. Beleza? Até mais!